Voltamos, galera. Voltamos aí depois de alguns dias offline, né? Sem conseguir respirar pelo nariz. Aqui estou eu de volta, né? Passei o fim de semana bem resfriado, bem doente, né? Não só o fim de semana, mas alguns dias anteriores também, né? Desde quinta-feira eu tava ruim. Aí acabei não conseguindo gravar, não consegui fazer nada aqui, né? Só tava tomando remédio e descansando, basicamente. Mas estamos de volta. Estamos de volta e nesse meio tempo aí muita coisa aconteceu, muita coisa rolou. E falando de NBA aqui nesse vídeo, as finais de conferência estão pegando fogo, né? As finais de conferência estão aí a milhão. Hoje é segunda-feira, dia 25/5, né? Estaremos tendo aí o jogo 4 entre Cleveland Cavaliers e New York Knicks. O Knicks que já abriu 3-0 na série, né? O último vídeo que eu fiz aqui no canal foi do primeiro jogo da série entre eles, aquele jogo histórico da virada sensacional do Knicks. E teve falando também sobre o primeiro jogo de Spurs e Thunder, né, que também foi outro jogaço, jogo histórico também, do Wemby fazendo ali 41 pontos. E nesse meio tempo eles se enfrentaram mais algumas vezes, né? O Knicks abriu 3-0 na série, como eu falei, né? Venceu os outros dois jogos. E assim, venceu de uma forma bem tranquila até, né? Vamos falar a verdade? Depois daquele quarto período, daquela virada sensacional, onde eles estavam perdendo por 22 pontos, faltando 7 minutos, e conseguiram virar, depois daquilo ali, o Cavs, a sensação que eu tive, inclusive eu postei depois no final do último jogo, a sensação que eu tenho é que esses times podem jogar 10 jogos, 20 jogos, que o Knicks não vai perder, cara. Não vai perder. O Cavs não tem mostrado força suficiente para poder dominar o Knicks. O Knicks faz cesta na hora que quer, do jeito que quer, sabe? A marcação do Cleveland, às vezes ela dá um lapso assim, né? E consegue evitar uma cesta, mas, cara, tá muito fácil pro Knicks atacar. O Knicks parece que ele controla o jogo assim no ritmo que ele bem entende, sabe? Ele força quando quiser forçar ali, se o Cavs dá mais uma encostada no placar, eles vão e aceleram ali um pouquinho mais. Aí desgarra um pouco do placar, aí fica se poupando. A impressão que dá é isso. Que o Knicks está vencendo essa série contra o Cavs se poupando, né? Sem nem suar direito, né? E assim, pra mim, encerra hoje, né? Vai ser uma varrida. Mais uma varrida. O Knicks que vem de 10 vitórias seguidas, cara, no playoff. Que sequência do Knicks, né? 10 vitórias seguidas, desde aquele 2-1 contra, né, do Atlanta na primeira fase do playoff. Meteu 3-0 no Atlanta depois daquilo, né? Sequência de 3 vitórias seguidas. Aí varreu, né, o 76ers na fase anterior. E agora tá varrendo o Cavs na final de conferência, cara. Desempenho, assim, maravilhoso do Knicks. Claro, muito do que eu tô falando aqui, que o Cavs não tem chance, é muito por conta da boa eficiência e do bom basquete que o Knicks tem apresentado. É claro que às vezes a gente olha pro time do Cavs, os caras parecem que estão entregues na quadra, né? Um time que parece que não tem vontade, um time sem criatividade. Se não for ali o jogo do Donovan Mitchell, ou então no isolation do Harden, parece que não flui, né? Alguns jogadores do Cavs devendo pra caramba nessa série. O principal deles pra mim, o próprio Harden, né? Na marcação e ofensivamente falando, pra mim ele tá devendo muito. Mas outros jogadores, que nem por exemplo o Wade, né? O Wade, quer ver? Se não me engano, ele passou zerado no último jogo. O Wade. O Wade, que é pra ser um dos gatilhos ali de 3, né? Um cara pra receber a bola do corner, por exemplo, e matar. Eu acho que ele nem tá recebendo esses passes pra matar, né? Porque se você for olhar aqui, ó, ele tentou um arremesso de quadra no último jogo. Ele tentou um arremesso de quadra no jogo inteiro. Ele jogou 17 minutos e só tentou um arremesso. E errou, né? Então, 0 pontos pra ele. Não foi pra linha de lance livre nenhuma vez. Sabe? Assim,
pouco criativo o time do Cavs, né? O time do Cavs muito previsível. É bola no Donovan Mitchell para ele tentar fazer uma infiltração ali, ou então uma cesta de 3. Ou então dá a bola na mão do Harden, que ele vai ficar quicando bola na frente do marcador até sair de um lado pro outro. E nisso tentar uma infiltração ou então um 9-5 pivô. Né? Muito previsível. Um basquete muito engessado. E defensivamente falando, os caras não têm resposta pro ataque do Knicks. Porque o Knicks, até algumas temporadas atrás, né, era um time que jogava quase que exclusivamente com os seus 5 titulares. Né? Tinham pouquíssimos jogadores que participavam da rotação. E na grande maioria das vezes era bola no Jalen Brunson e deixar ele no isolation. Era a bola no Brunson e fala, se vira aí. Ele lá e se virava, né, na maioria das vezes. Mas é muito pouco. Né? Chegava no final do playoff, o cara cansava, é ser humano, qualquer um cansa. Né? Só que nessa temporada não, cara. Nessa temporada o time tá jogando muito fluido. O Brunson não tá tendo que carregar nas costas. Os bancários estão colaborando, sempre tem alguém do banco que tá colaborando. Né? Nesse último jogo, assim como em outros jogos dessa pré-temporada, dessa pós-temporada, o Landry Shamet veio para 14 pontos, né? Matando 3 bolas de 3 no final do jogo ali, né? Então, causando impacto, né? Somando, ajudando ali ofensivamente. Mikal Bridges, depois daquele placar negativo contra Atlanta, se não me engano, ele terminou o terceiro jogo contra Atlanta zerado. Cara, de lá pra cá ele se transformou, né? Ele clicou ali e tá jogando pra caramba, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Nesse último jogo fez 22 pontos, né? Então, todos os titulares fazendo mais de 10 pontos. Cara, o time do Knicks tá chegando pra essa final de NBA. Eu acho que já posso cravar, né? 3-0, ninguém nunca reverteu e do jeito que tá, não vai ser revertido. Chega muito bem para essa final. Tá chegando muito bem para a final. E para quem acha que vai chegar só para ser vice-campeão da NBA, né? Porque para muita gente, quem passar de OKC e Spurs é o campeão, né? Para muita gente tá tratando esse OKC e Spurs como a final da NBA desse ano, né? Assim, já teve esse cenário na copinha do começo da temporada. Né, já tivemos esse cenário onde o Knicks passou lá para a final na Conferência Leste e no Oeste ficou lá todo mundo esperando o OKC vencer o Spurs. Aconteceu que o Spurs venceu o OKC e quando tava todo mundo dando o Spurs como campeão, né, o Knicks foi lá e virou o placar e foi campeão em cima do Spurs, né, da copinha no começo da temporada. Então assim, não dá para descartar, não dá para subestimar esse time do Knicks. Né, acho que de lá pra cá o time melhorou bastante. Então assim, é um time perigoso. É um time perigoso que vai chegar para brigar, né? E do outro lado nós temos aqui justamente Spurs e Thunder, né? A série tá indo pro seu 5º jogo já, né? Ontem tivemos o 4º jogo. Vitória do Spurs 103-82, um amasso, né? Uma atuação defensiva histórica do Spurs, né? O que o Stephen Castle, o Vassell e o Dylan Harper marcaram ontem, forçaram uma pancada de turnovers do Thunder. Assim, fazia tempo que eu não via o Thunder tão sufocado, né? O Thunder ontem provou do próprio veneno, né? Essa é a real. O Thunder costuma jogar assim contra os times, né? Ele costuma pressionar bastante a posse de bola do adversário e capitalizar em cima das roubadas de bola. E ontem provou do próprio veneno. O Spurs jogou muito assim, né? Quando não tomava a bola ali na construção, tinha o Embaiama ali debaixo do garrafão para atrapalhar os arremessos, né? Não teve aqueles arremessos de 3 totalmente livre como o Thunder estava tendo nos outros jogos. Foi um ou outro, eu acho que o Spurs cedeu, mas assim, dá para contar na mão
quantos arremessos livres o Thunder teve no jogo inteiro, né, nesse último jogo. Então, assim, não foi nenhuma atuação tão brilhante ofensiva do Spurs, mas defensivamente, foi sensacional, né? E só não foi um massacre maior porque a bola de 3 também não estava caindo pro lado do Spurs, né? O Spurs também tava muito errático no ataque, principalmente nas bolas de 3, mas a defesa que eles aplicaram foi o suficiente, né? E a série tá empatada em 2-2, cara. O Spurs venceu o primeiro jogo ali, né, de 2 prorrogações, aquele jogo maravilhoso. Pra mim foi o melhor jogo do playoff até agora. Aí depois tivemos o Thunder vencendo os outros 2 jogos, né? Vencendo o segundo jogo em casa e o jogo anterior que foi lá em Santo Antônio. Protagonizando 2 derrotas seguidas pro Santo Antônio desde janeiro. Desde janeiro que o Spurs não perdia 2 jogos seguidos e perdeu agora, né? E agora a série tá 2-2. A série tá 2-2. E vamos ver, né? Essa aqui promete ser a melhor das séries, né? Inclusive, como eu falei antes, todo mundo tratando como uma final de NBA já. Vamos lá, né? Vamos ver. Eu acho que aqui o Spurs tem muitas condições de vencer, né? Para muita gente o OKC é favorito. Eu ainda acho o OKC mais time, no geral. Mas, cara, o Spurs tá muito bem, né? E tem que ficar esperto também na questão das lesões, né? Porque o Thunder jogou esse jogo sem o J-Dub, que se machucou de novo, né? Que provavelmente não vai jogar esse playoff. Quer dizer, não vai jogar essa série ainda. Eu acho que se ele voltar, ele vai se voltar só pra final, né? Tá baleado ali, lesão de muscular complicada. E jogou sem o AJ Mitchell também, né? Que vinha sendo aquele cara do banco que eles usavam pra construir jogada no lugar do J-Dub, né? Quando não tava ali na mão do Shea, aí o AJ Mitchell era a segunda opção ali pra conduzir bola. Só que nenhum dos dois jogou nesse jogo e o Thunder sentiu muita falta, né? Vamos ver se esses caras vão voltar. Se não voltar, eu acho que o cenário vai se repetir, porque o Thunder não tem tantas opções assim de jogador pra conduzir bola, né? Eu até acho que o Caruso poderia fazer esse papel. O Caruso, o cara faz tudo, né, mano? Então, talvez ele seja esse cara, né? Mas vamos ver, né? O que você acha? Comenta aí. Não esquece de curtir, compartilhar. Ativa o sininho para receber notificações. Se inscreve no canal. E é isso aí. Até mais, galera.